Dia da caça do caçador. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Vou começar a nossa preparação sugerindo uma música, porque eu acho que música deixa a gente relaxado, ajuda a gente a espairecer para começar a aula bem relax, bem propenso a assimilar aquilo que a gente quer passar, certo? Aquilo que a gente quer discutir aqui. Então, essa música que eu tava ouvindo é de uma banda chamada Baiana System, Dia da Caça, né? E essa música diz que um dia é nosso, o outro não é, o outro não é, o outro não é, mas o outro é, né? Um dia da caça, um dia do caçador. Um dia você chega lá. E é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje, tá? Um dia a gente chega lá, um dia a gente tem a nossa vitória, um dia a gente consegue a nossa vaga, tá? E para conseguir a nossa vaga, a gente vai ter que começar a se preparar, né? Não tem outra alternativa. E a nossa preparação, ela inicia com a legislação mãe, a legislação base de qualquer estudo sobre conhecimentos pedagógicos, que é a nossa LDB. A LDB ela é um documento de 1996, né? Ela não é a nossa primeira LDB, nós já tivemos outras LDBs, mas ela é a que está regindo atualmente a educação no Brasil. Então, o que é que vocês têm que fazer para a gente iniciar legal essa aula? Vocês têm que ter dado uma lida no material anteriormente, e aí vocês vão escolher aquele material que é mais adequado à forma como você assimila, né? No nosso material apostilado tem muitos materiais, mas aquilo que eu quero que vocês tenham realmente para acompanhar de forma bacana a nossa aula agora pega o slide que tem para essa aula. Esse material norteador é esse material que vai ajudar a gente, tá bom? Beleza? Vamos começar a nossa aula? É isso aí. Bom. E aí, pessoal? Ó, para essa aula, eu quero que vocês imprimam um material de slide que tá aí, certo? Tá disponível na pastinha destinada aos materiais que vão ser usados na aula, né? O que é que vocês têm que ter em mãos para a gente dar conta direitinho do conteúdo, de como tem que ser, certo? Então, só lembrando, LDB, o que é que você precisa saber? O que é que a gente precisa saber para fazer uma boa prova, tendo clareza sobre os conhecimentos da LDB? Então, ó, vou apagar aqui. Tem alguns artigos que vão ser essenciais, fundamentais para que vocês possam ter sucesso nas provas de vocês. Por que eu estou dizendo isso? A LDB é um documento bastante extenso e não necessariamente a gente precisa conhecer artigo por artigo. Entretanto, eu recomendo a vocês que tenham acesso ao documento cru, a lei crua, ou seja, acessem, leiam pelo menos de 1 a 2 vezes durante essa preparação. Depois que você teve acesso à lei crua, né, leu a LDB inteira, a gente vai focar em artigos específicos. E é nisso que a gente vai fazer. Antes de a gente iniciar, quero que vocês tomem cuidado, certo? Por que, Daniele, tomar cuidado? Tem muita LDB desatualizada. Nós temos atualizações já de 2019, 2018, 2017 e tem muita LDB por aí que não está atualizada. Vocês vão procurar no Google, eu vou tentar compartilhar com vocês no grupo de interação que a gente tem, né? E eu vou mandar para vocês e vocês, cuidado, acessem a LDB disponibilizada pela Câmara, se eu não estiver enganada, Câmara ou Senado. Vou mandar direitinho para vocês, certo? Por quê? Porque ela é a única que tem todas as atualizações. Ela não está disponível em PDF, ela é uma página que você acessa e tem lá todos os artigos da LDB e todas as atualizações respectivas, certo? Então, não estude por qualquer LDB. Procure uma LDB atualizada, certo? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Então, na sequência, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente não vai estudar todos os artigos da LDB, né? A gente conhece a lei crua, conhece toda a extensão da lei, porque a gente precisa conhecê-la, mas a gente vai focar
em alguns artigos específicos que eu quero chamar a atenção de vocês para eles. Bom, anotem aí, minha gente. O primeiro artigo que vocês vão ter que realmente estudar bastante, ó, é o artigo 1º, certo? Artigo 1º. O artigo 1º, ele é primordial, fundamental, é ele que vai estruturar todos os objetivos sequenciais que a LDB traz. O artigo 1º, ele vai dizer o que é educação, o que é ensino e que tipo de ensino a LDB vai disciplinar. Porque, aliás, que tipo de educação a LDB vai disciplinar? Porque não é todo tipo de educação que a LDB disciplina, certo? Então, no artigo 1º, preste atenção no seguinte, ó. Tem duas coisas. Uma é a educação, certo? Uma coisa é educação, outra coisa é ensino, certo? Por quê? Porque a educação, esta daqui, ela é compreendida como todo o processo de formação humana. Então, o processo de educação humana, ele não só se faz através dos processos formais, das questões formais. Então, o processo educativo, ele vai acontecer em casa, com a família, com os amigos, vai acontecer em sindicatos, em movimentos sociais. Então, não é essa educação que a LDB vai disciplinar. Então, lá no parágrafo deste artigo, a LDB diz: este documento vai disciplinar as práticas de ensino realizadas em estabelecimentos oficiais. O que é que isso quer dizer, minha gente? Quer dizer que a educação, como um todo, não é disciplinada pela LDB, mas o ensino, sim. E o ensino vai ser ministrado em instituições oficiais. Quais são essas instituições oficiais? Ó, bingo! As escolas. As escolas vão ser os estabelecimentos oficiais que a LDB vai disciplinar. Então, isso é muito importante. Porque pode ser que lá na questão do concurso que você quer fazer, diga: a LDB disciplina todos os processos de educação. E, na verdade, não é. A LDB disciplina todos os processos de ensino. Todo ensino, aliás, aqui, todo ensino é educação, mas nem toda educação é ensino. Por quê? Porque a educação, ela faz parte de um âmbito maior, faz parte do âmbito da vida social dessa criança, desse indivíduo. E isso vai para além das práticas de ensino. As práticas de ensino, elas serão realizadas na escola, nos ambientes oficiais, nos estabelecimentos oficiais. Já a educação, ela pode ser, ela pode ser em âmbitos diversos, ok? Então, ó, o primeiro artigo que vocês devem atentar é o artigo 1º, muito importante, certo? A probabilidade de cair alguma questão sobre ele é muito grande, tá? Segundo artigo da LDB, ó. Segundo artigo é muito importante também. O artigo 1º vem disciplinar qual é a função, o que é que a LDB vai disciplinar, né? Qual é a função? Disciplinar os processos educativos que estão dentro dos estabelecimentos oficiais, certo? Ou seja, as práticas de ensino. E o artigo 2 vem dizer o seguinte, muito importante: de quem é o dever para com a educação? Quem é que tem que prover a educação desse menino, meu Deus? De quem é a obrigação? A obrigação de prover um ensino é de duas instituições. Duas, ó. Estado e da família. São esses dois aqui que são obrigados a prover a educação para os indivíduos, certo? Quando eu falo de estado, pessoal, não estou falando de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba. Não estou falando disso não, tá? Estado é o estado como nação, certo? Como instituição que tem que prover os direitos sociais dos seus indivíduos, tá? Então, no artigo 2 diz, ó, é dever do Estado e da família prover o processo educativo. E outra coisa que é batata cair, certo? Que é a finalidade da educação. Finalidade da educação.
Qual é a finalidade da educação? Ó, desenvolvimento pleno do sujeito. Desenvolvimento pleno do educando, né? Outra coisa, preparo para o exercício da cidadania. Ô, letrinha miserável. Para o exercício da cidadania. São 3 coisas, ó. Pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e a última, ó, qualificação para o trabalho. Vejam, vou dar uma dica seguinte, ó. Geralmente, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Geralmente, a gente pode estranhar que a LDB fale disso aqui, de qualificação para o trabalho. Mas é isso mesmo, viu? A LDB também diz que a educação vai qualificar o sujeito para o trabalho, mas não é somente isso. Antes de desenvolver o sujeito para o exercício do trabalho, para a qualificação para o trabalho, ela vai, ó, desenvolvê-lo plenamente. Então, vai desenvolver ele nas suas funções psicológicas, motoras, sociais, certo? Vai fazer com ele também o quê? Prepará-lo para exercer a cidadania. E aí, em conjunto, qualificá-lo para o trabalho. Então, minha gente, artigo 1º, artigo 2º, 1 e 2, importantíssimos. Se eu dissesse assim, decore que cai, não tem para onde correr. Certo? E LDB é uma coisa que vocês precisam conhecer, porque LDB cai muito, não tem outra alternativa, a gente tem que estudar. Vamos lá. Desculpa. A gente viu o 1º, 2º e a gente tem também, ó, o 3º, o artigo 3º. Esse aí não vai dar nem para eu copiar nada aqui, tá? Não vai dar para copiar nada. Por que não vai dar para copiar nada? Porque ele é extenso. Ele tem 13 princípios, certo? Mas eu vou anotar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Artigo 3º, não esqueçam, por favor. Então, ó, o artigo 3º vai falar dos princípios. São 13 princípios. Eu vou falar dos 13, mas eu vou chamar a atenção de vocês para 2, especialmente porque são mais recentes e em algumas situações a gente pode não conhecê-los. O artigo 3º da LDB vai falar dos princípios que regem a educação nacional. Então a gente tem 3. O primeiro, igualdade de acesso e permanência do sujeito na escola. Então todos os sujeitos têm que ter a mesma condição de igualdade de acesso e permanência ao estabelecimento escolar, certo? E aí, de forma bastante resumida, que eu espero que vocês leiam com afinco, a gente vai ter a liberdade de ensinar, a gente vai ter o pluralismo de ideias, a tolerância, a coexistência entre instituições públicas e privadas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque tem questões que falam assim, coexistência de instituições públicas e particulares. Não, a LDB não fala de instituições particulares, ela fala de instituições públicas. Então, atentem que isso é casca de banana. Instituições públicas e privadas, e não instituições públicas e particulares. Instituições públicas e privadas e não públicas e particulares, ok? Gratuidade no ensino público, valorização do profissional da educação, gestão democrática nos termos da lei, padrão de qualidade, e aí vem as atualizações, né? A gente tem, antes das atualizações, a gente tem formação para as práticas do trabalho e práticas sociais, né, aliás, e aí a gente tem as 2 atualizações. Considerações para com a diversidade étnico-racial, que está lá na Lei 12.796 de 2013, certo? É uma atualização, por isso que eu digo, não pegue a LDB desatualizada. E a gente tem educação ao longo da vida, ou seja, o sujeito tem direito de estar inserido no ambiente escolar durante todo o período da sua vida, não somente na infância, adolescência, na vida adulta, mas também na fase dos idosos, na fase idosa,
certo? Depois de 665 anos, ok? E essa é uma lei, a Lei 13.632 de 2008, aliás, 2018, certo? Então, é uma atualização do ano passado, bem recente, tá? Então, fiquem atentos para que vocês não sejam pegos de surpresa por essas atualizações, tá? Não esqueçam, diversidade, considerações para com a diversidade étnico-racial e educação ao longo da vida. São duas atualizações muito importantes, pessoal. Não esqueçam, por favor. Tá? Então, ó, 1, 2, 3 artigos da LDB, primeiro, segundo, terceiro, que você não pode deixar de estudar. Vamos para o quarto. O quarto artigo da LDB. O quarto artigo. O que é que esse artigo chama atenção para a gente? Vamos lá. Esse artigo vai falar especialmente da educação obrigatória. Em que período da vida desse estudante o Estado tem que oferecer, ou a família tem que ofertar, que a gente viu que a obrigação para com a educação é da família e do Estado. Qual é o período da idade deste sujeito que a família e o Estado tem que ofertar a educação básica? Bom, o artigo 4º da LDB vai dizer que é no período entre 4 anos de idade e 17 anos de idade, certo? Então, ó, a educação obrigatória, eu vou fazer em caixa alta que fica melhor para vocês entenderem, né? Então, ó, educação obrigatória. Educação obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. E essa educação obrigatória, ela vai estar organizada sobre 3 bases, que são os 3 níveis ou os 3 momentos que esse sujeito vai passar na escola, que é a pré-escola, certo? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, ok? Ok, por que que aqui a educação é pré-escola e não é educação infantil? Porque a educação infantil, como um todo, ela não é obrigatória. Por que que ela não é obrigatória? Porque ela se divide em 2. A gente vai ver daqui a pouco. Ela se divide em creche e pré-escolar. E a creche não é obrigatória, ok? Esse é o artigo 4º. A educação infantil, ela vai ser gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Esse artigo também diz. Aí você pode questionar, mas Daniela, você disse nesse instante que a educação infantil se divide em creche e pré-escola, certo? Certo. Então, a creche que faz parte da pré-escola, ela vai ser ofertada a crianças até 5 anos. Porque a partir dos 6 ela vai para o primeiro ano, certo? E por que que a educação infantil entra aqui? Porque ela pode ser ofertada. Ela não é obrigatória, mas ela pode ser ofertada. A creche, se o município tiver condições financeiras, o município pode ofertar, certo? Mas não é obrigatório. Terceiro, né? Então eu falei do primeiro, a educação básica obrigatória dos 7 aos 14 anos. Segundo, a educação infantil gratuita até os 5 anos de idade. Terceiro, vai falar do atendimento educacional especializado, né? De preferência dentro da rede regular de ensino, certo? O 4º, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que ele não concluíram na idade própria. Isso aí vai contemplar o pessoal da educação de jovens e adultos, certo? Então, tem muitos incisos, né, nesse artigo. A gente já falou do primeiro, do segundo, terceiro, quarto. Aí vamos para o 5º. Acesso aos níveis mais elevados de ensino. Então, garante que existam instituições que ofertem o ensino superior e os seus mais graus elevados, como as pós-graduações, mestrado e doutorado, né? Esse artigo também vem defender o ensino público noturno regular, né, adequado às condições do educando. É importante chamar atenção para isso também, né? E aí tem outros artigos que caem com menos frequência, né? Outros incisos que caem com menos frequência, mas esses que eu falei para vocês são os que são mais cobrados. Então eu digo a vocês, estudem porque é muito importante. Então a gente falou do
do primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Então fiquem atentos, porque são cobrados, essencialmente, são muito cobrados. Esses artigos caem, sempre caem, certo? Então vamos seguindo, né? Para alguns artigos que são mais importantes. Eu estou dizendo isso porque a gente não vai seguir a sequência, assim. A gente está seguindo porque são esses que caem. Mas daqui a pouco eu vou pular alguns artigos que são menos importantes, certo? Agora a gente já falou até o quarto, agora a gente vai falar do quinto e do sexto. Então o quinto e o sexto, de forma resumida, eles vêm dizer o seguinte, ó, o ensino fundamental, ele é público. Deixa eu apagar aqui. O ensino fundamental, ele vai ser público e ele é um direito subjetivo do sujeito. O que é que isso quer dizer? Um direito público subjetivo. Quer dizer que ele é um direito inalienável, ou seja, não pode ser subtraído, ele não pode ser retirado do sujeito. Ele tem que existir, então deve existir instituições que forneçam um ensino fundamental público, ou seja, sem necessariamente ter o caráter privado. Então você vai utilizar essa instituição de ensino ofertada pelo poder público. E o poder público tem a obrigação de ofertar, ou a família, como a gente viu. Então a gente não pode subtrair o direito da criança, do jovem, do adolescente ou do idoso a ter acesso ao ensino fundamental de forma obrigatória. E a matrícula, minha gente, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Nós vimos que a educação obrigatória era a partir dos 4 anos. E, por consequência, a matrícula deve ser efetivada nesse mesmo período, sob os responsáveis ou o poder público, se não ofertar, sofrerem sanções da lei, certo? Então, é necessário que toda criança esteja matriculada aos 4 anos de idade. Quem é que diz isso? Está lá no artigo 6º, modificado pela Lei 12.696 de 2013. Então, esse aí que institui o ensino fundamental de 9 anos, certo? É a lei que institui o ensino fundamental de 9 anos também, certo? Eu acho que se não for isso, é alguma coisa semelhante. Eu sei que instituir um ensino obrigatório a partir de 4 anos é nessa lei. Por isso que eu acho que ela também institui um ensino fundamental de 9 anos. Mas se não for, não, minto. Como a gente pode se enganar, né? Quem institui a lei do ensino fundamental de 9 anos é uma lei de 2006, né? É a lei 11.274 de 2006, certo, pessoal? Então, apaga esse equívoco meu, tá bom? Então não esqueçam, viu? Isso é importante. Quando vai cair na tua prova? Quando é a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos de idade do sujeito, certo? Bom, então a gente viu o artigo 5 e 6, né? Antes tínhamos visto 1, 2 e 3, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aliás, quinto e sexto. E aí a gente vai para os artigos 9º, 10º e 11º. Por quê? Porque eles vão destinar, vão nos dizer, vão explicitar de quem são as responsabilidades para com o ensino. Ou seja, cada instituição ou cada ente federado, ou cada instância vai ter uma obrigação a ser cumprida, certo? Vai ter uma incumbência. Então, quais são as responsabilidades que esses sujeitos vão ter com cada nível específico? Então, ó, a gente tem aqui, como vocês podem ver aí no material disponível. Então, a gente tem de um lado, né? Deixa eu ver com um lápis preto, que é melhor para vocês enxergarem aí depois. A gente tem, ó, educação infantil. E essa educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola, certo? Creche, pré-escola. A gente vai ter também o ensino fundamental e vamos ter o ensino médio. Ok? Pronto. Então, tendo essas subdivisões, cada ente federado vai ser responsável por uma delas, certo? Então, a gente vai ter, ó, os municípios.
Os municípios, eles vão ter obrigação com... Então, pessoal, a gente estava falando, né? Tava falando que de quem são as incumbências. Então, a gente tem, ó, o município vai prover, tem a obrigação de prover um ensino fundamental com prioridade. O que isso quer dizer? Município. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o município tiver recurso, ele vai investir no ensino fundamental e na pré-escola. Se o município não tiver recurso, ele só vai investir no ensino fundamental e vai repassar para outro ente a pré-escola, no caso, para o Estado, certo? Então, o município tem a obrigação de prover, né, o ensino fundamental com prioridade e, havendo recursos, a pré-escola. E sobrando recursos, a creche, certo? A creche não é obrigatória. A pré-escola é obrigatória. Então, se ela não for ofertada pelo município, ela tem que ser ofertada pelo Estado. E o Estado? O Estado vai prover, né, o ensino médio. O ensino médio é prioridade do Estado. Então, é o Estado que tem que prover, certo? Se o município não tiver condições de prover a pré-escola ou o ensino fundamental, o Estado também pode suprir, certo? E aí, quem é que vai bancar estados e municípios? Os estados e municípios vão ter arrecadações próprias, mas quem tem a incumbência de suprir, de fazer, de instituir ação redistributiva, de baixar normas, né? Eles também têm autonomia e também terão assistência técnica da União, ou seja, o governo federal vai ter que dar assistência aos municípios e ao estado, né? Então, eles vão ofertar assistência teórica, né, técnica, ou seja, pensando currículos, pensando formas de ensino, metodologias, e também assistência financeira, certo? Então, isso vai estar lá no artigo 9, 10 e 11, 9º, 10º e 11º, ok? Bom, e aí, como artigos importantes também, nós vamos ter o 12º, 13º e 14º. Deixa eu apagar aqui. Esses artigos vão falar de quê, Daniele? De que tu tá falando, mulher? Tô falando de um elemento que é importantíssimo. Vou apagar aqui para ver se melhora essa... porque tá meio apagado aqui, acho que para vocês eu queria deixar ele mais claro. Bom, mas vamos lá. Esse elemento é a gestão democrática. A gestão democrática, ela vai ser abordada em 4 artigos específicos. Quais são esses artigos, Daniele? 12º, 13º, 14º, 15º, certo? Esses artigos vão falar de gestão democrática. Primeiro, eles vão dizer o seguinte, ó. Eles vão apontar, né? Como é que eu posso dizer assim? Não são artigos que vão falar só sobre gestão democrática. Eles vão dizer como as instituições podem promover a gestão democrática, a partir de quê e quem são as pessoas, quem são os sujeitos, as instituições que devem promovê-las. Então, eles vão falar, por exemplo, qual o papel das escolas no provimento da gestão democrática, qual o papel dos docentes, qual é o papel da comunidade escolar e qual é o grau de autonomia que essa escola pode vir a ter, certo? Então, são coisas importantes para a gente ficar atento, ok? Bom, então, o que é que cabe à escola, né, dentro dessa perspectiva de gestão democrática? Cabe à escola formular a sua proposta pedagógica, né? Então, a escola... Quando a LDB fala de proposta pedagógica, ela está falando de PPP, né? Então, a escola vai elaborar a sua proposta pedagógica. Também cabe à escola cumprir o calendário escolar, assim como os docentes, que já está em outro artigo, né? Esses artigos eles vão falar das incumbências dos sujeitos, né? Então, a gente tem escolas e docentes no artigo 12º, 13º. Então, cabe aos professores participar da elaboração da proposta pedagógica. Cabe à escola promover,
mês para a elaboração dessa proposta pedagógica, né? Aí a gente tem a escola vai se articular com as famílias para que elas venham à escola, participem dos eventos escolares, saibam como esses alunos estão. E cabe aos professores colaborar com essa articulação. Veja, são termos sutis, mas só que na prova que vocês vão fazer, pode ser que venha qual é o papel do docente. Aí cai assim, o papel, veja como é sutil. Na LDB diz, o papel da escola é prover a articulação. E o papel do docente é participar dessa articulação, colaborar para essa articulação. Então, a escola prove, o professor colabora e participa, certo? E a questão pode vir, professor, prove a articulação família-escola? Não, o professor colabora com essa articulação. Então, fiquem atentos, certo? Cabe à escola e aos professores também informar sobre o rendimento dos docentes, né? As informações pedagógicas sobre esses docentes. Cabe às escolas também prover meios de recuperação e cabe ao professor prover estratégias. Então, se a gente fosse exemplificar, a escola cabe o momento de prover uma semana de recuperação e os professores vão elaborar as provas. Então, a escola prove os meios e o professor prove as estratégias, ok? Isso tudo artigo 12º e 13º. O que a comunidade tem que fazer? Está lá no artigo 14º também, certo? Participar da elaboração da proposta pedagógica e dos conselhos escolares. Então, só quem tem a obrigação é o professor e a escola? Não, a comunidade escolar também tem. E, por último, quais são as instâncias de autonomia? Quais as instâncias de autonomia que a escola tem? A escola tem autonomia administrativa, autonomia pedagógica e autonomia financeira. Ou seja, a escola é que vai definir qual vai ser a sua estratégia didático-pedagógica. A escola é quem vai definir, obviamente, respondendo às articulações curriculares, a uma Secretaria de Educação, mas a escola é que tem essa obrigação, né? Então, autonomia administrativa para dizer quantos professores nós precisamos, quantos funcionários de limpeza, quantos merendeiros. E gestão financeira, ou seja, o dinheiro que vem para a escola, ele pode ser administrado na escola, por isso que tem os conselhos. Os conselhos vão ajudar a gente, de fato, efetivar essa gestão democrática, beleza? Então, indo para os artigos subsequentes, que são importantes também, a gente pula já para o artigo 23º, né? Que é um artigo, poxa, muito importante, pessoal. Muito, 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 muito importante mesmo. E aí vocês podem perguntar, nossa, Daniele, por que esse artigo é tão importante? Porque ele vai falar da organização da educação básica. Como é que essa educação ela vai se organizar? A partir de que é que essa organização vai ser provida? E isso é muito importante, porque isso é matéria de concurso, é matéria de questão. E cai. Sabe por quê? Se você começar a responder os nossos simulados, vocês vão ver que o que eu estou dizendo é verdade. Como é que a educação ela vai se organizar? Primeira coisa que vocês precisam ter em mente. A educação básica, artigo 23º, certo? Como a educação vai se organizar? Ela vai se organizar em séries anuais. Ela vai se organizar em períodos semestrais. Ela vai se organizar em uma porrada de coisa, né? Isso aqui eu tô colocando só para exemplificar que não vai dar nem... Não tem nem espaço para colocar no meu quadrinho pequenininho aí. Então, a organização da educação básica acontece da seguinte maneira. Acontece em meio a séries anuais, períodos semestrais, ciclo, grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outros critérios. Ou seja, a educação básica ela pode se articular de forma variada, tendo como grande objetivo a aprendizagem. Então,
independente de ser séries, ciclos, anos, grupos, a prioridade é a aprendizagem do sujeito, certo? Então, a prioridade é essa, independente de como ela vai ser organizada, ok? Outra coisa para chamar a atenção nesse mesmo artigo, gente, a carga horária. Por incrível que pareça, a gente que já é professor já sabe como essa carga horária é organizada, porque a gente tem um instrumento que não nos deixa esquecer, que é a bendita caderneta. A nossa caderneta é uma bênção, né? E lá na caderneta e no nosso calendário escolar diz que nós temos por obrigação, nós que eu digo sistema de ensino, nós temos a obrigação de ofertar um mínimo de 200 dias letivos para o nosso estudante, divididos em 800 horas. 800 horas. Carga horária mínima atual. Então, se cair na tua prova, qual é a carga horária? 800 horas divididos por 200 dias letivos. E quanto à educação infantil, Daniela, a educação infantil é do mesmo jeito. O que vai diferenciar é a forma como a frequência vai ser computada. Certo? A frequência da educação infantil é diferente, mas a carga horária é a mesma. Tudo bem? E lá no artigo 24, 24º, artigo da LDB vem falar do assunto da nossa próxima aula, que é a avaliação. Então, a avaliação, a LDB legitima e orienta que ela seja contínua, preste atenção, contínua, cumulativa, com os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os resultados de eventuais provas finais. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a avaliação ela vai ser feita de forma paulatina e que essa avaliação paulatina ela se sobressai às avaliações finais, às provas finais que esse sujeito venha a fazer. Então, o resultado durante o período é mais importante do que as avaliações finais. Então, se o seu aluno ele foi bom o ano inteiro, mas na prova, naquele momento oficial de avaliação, ele foi mal, então você tem que observar a trajetória dele e não aquela avaliação pontual, certo? Bom, deixa eu ver aqui. A gente já está bem adiantado na nossa aula de hoje, né? Bom, o que é que eu quero chamar a atenção mais para vocês? O que a LDB fala sobre currículo, né? A LDB vem dizer o seguinte, ó, quais são as disciplinas obrigatórias? O que é que esse estudante tem que estudar? O que é que a escola tem que ofertar para esse estudante? Bom, a LDB vai dizer o seguinte, ó. Lá, acho que é o artigo 26, 27, 25, acho que é por aí. 24, 25 e 26, ou 25º, 26º, 27º. Esses três artigos, vou resumir eles aqui. Então, ó, primeira coisa. Deve ser ofertado a esse estudante todo o ensino, a organização do ensino vai ter uma base nacional comum curricular. Que se a gente fosse exemplificar agora é a nossa BNCC. Então, todo estudante vai ter que ter acesso, vai ter que ter disponível a BNCC para ele, para direcionar o ensino dele, certo? Além disso, esse currículo vai ter uma parte comum, que é essa base comum curricular, e vai ter também uma parte diversificada. Então, nessa parte diversificada, serão inseridos os conteúdos regionais, que atendem às necessidades econômicas, culturais desta comunidade ou destes educandos, certo? Hidratar é bom, né? E aí, quais são os componentes curriculares? A gente vai ter língua portuguesa, a gente vai ter matemática, a gente vai ter conhecimento do mundo físico, conhecimento do mundo natural, da realidade social, política, a arte e a educação física. Então, são esses os conteúdos obrigatórios, certo? E quanto àqueles conhecimentos relacionados à história da cultura afro, né, e indígena, a gente tem essa determinação, né, de que, a partir de 2008, todo o ensino básico deveria contemplar a história da cultura afro-brasileira, certo? E a partir de 2011, a cultura indígena. Então, isso também está lá na LDB, certo? Está lá na LDB, no artigo 25,
Meu 26. Vocês confirmem aí, tá? Porque eu tô me guiando aqui pelo meu resumo. Eu sei que é a lei que institui a lei 10.638, certo? Aliás, 10.638 e a lei 11.645, certo? A gente tem alguns conteúdos que são transversais, que devem ser abordados, né, pelo currículo, que é a proteção da defesa civil e da educação ambiental, os valores, direitos, deveres, orientação para o trabalho, para o desporto, música e arte, certo? São conteúdos que devem também fazer parte dessa parte, ok? Pessoal, pra gente que é dos anos iniciais, como no meu caso pedagogia, ou para quem vai fazer para os anos finais, é importante uma coisa: a gente lembrar que há divisões na LDB. Divisões. Que divisões são essas? Ó, as divisões importantes da gente lembrar. Quais são? Primeiro, ó, não esquece, ó, educação básica. Educação básica. Quais são as partes da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Educação básica. Outra coisa que é importante vocês saberem, veja, educação básica e educação obrigatória. A educação básica é aquilo que todo mundo tem que ter acesso, certo? Mas não necessariamente o governo vai ofertar. Então, por exemplo, a creche, ela não é ofertada. Mas dentro da educação obrigatória, quem é que nós vamos ter? Pré-escola, certo? Ensino fundamental e ensino médio, certo? Na educação obrigatória. Outra coisa para chamar a atenção para vocês, se eu não estiver enganada, é lá no artigo 21, 21º. A educação escolar, ela é dividida em dois. Ela é dividida na educação básica e o ensino superior, certo? Preste atenção, por quê? Porque às vezes a gente confunde aqui, ó, a educação escolar. Aí a gente vai pensar que é só se refere à escola e não ao ensino superior. Não, a LDB diz que a educação escolar se divide em educação básica e ensino superior. Já a educação básica se divide, como eu já disse a vocês, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? E a educação obrigatória é creche, aliás, exclui a creche, pré-escola, educação, ensino fundamental e ensino médio, ok? Ai, gente, desculpa. Certo? Então, ó, isso aqui é importante, viu? Rabisquem aí as coisas de vocês. Eu só sei estudar rabiscando. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem mesmo. Isso não tá lá em um artigo claro. Tá dividido dentro da própria LDB. Como ela vai articular e como ela vai gerir as modalidades de ensino. Então, a gente tem, ó. Quais são as modalidades, minha gente? As modalidades são 7. 7 modalidades, pelo amor de Deus. Não esqueçam. Então, quais são as modalidades, minha gente? A modalidade educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação indígena, educação quilombola e educação à distância, certo? Não esqueçam, pode cair lá. A educação de jovens e adultos, ela é um nível ou ela é uma modalidade? Ela não é um nível. Nível, a gente tem os níveis de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação básica, que estão dentro da educação básica, mas ela não é um nível, ela é uma modalidade, certo? Ela é uma modalidade. Como níveis, a gente vai ter dois níveis.
ensino fundamental, pra gente não confundir, porque eu falei muito rápido, né? A gente vai ter 2 níveis. Educação básica, dentro da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Dentro do ensino superior, graduação, pós-graduação, extensão, né? Esses cursos que estão lá, certo? Como fases, a gente tem educação infantil e ensino fundamental, certo? E etapas, veja como é complicado, né? Etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? Acho que falei muita baboseira não, né? Se eu tiver errado em alguma coisa, confundido, que é também totalmente normal. Eu não tenho a pretensão de ser perfeita, nem de nunca errar, né? São muitas informações e é muito comum a gente errar. Se caso eu errei, vocês mandam um recadinho pra mim. Se tiver alguma dúvida, manda também, certo? A gente conversa no nosso grupo. Não deixe de responder Responda o simulado e depois a gente vai discutir as questões, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.